Bom, caros alunos, nós vamos completar a parte de monoestáveis fazendo o exercício 8.14 do livro. Esse é um exercício completo. Quem entendeu esse exercício, a solução está aí começando a integrar as coisas nos sistemas digitais, tá? Enunciado do problema. São duas páginas de slides que eu anexei ao e-mail. A primeira é só para você entender o enunciado. A segunda é a solução do problema. O problema versa sobre o controle de um sinal de trânsito. Na verdade, é um par de sinais de trânsito, né? Um sinal para o carro e um sinal para o pedestre, né? Então, é um sinal que ele vai ter 4 fases, né? Ele poderia simplesmente ter 4 fases, né? Tá verde para o carro, passou um tempo, então usei 4 monestáveis. A borda de descida dele dispara o monestável que vai gerar o amarelo do carro. A borda de descida dele vai disparar o monestável do tempo do verde do pedestre. A borda de descida dele é o amarelo do pedestre. A borda de descida dele reinicia o processo. Como se fosse 4 monestáveis. É mais ou menos a extensão daquilo que eu já havia falado, que vocês vão, aquele circuito que vocês vão usar para gerar o clock do terceiro laboratório, né? 2 monestáveis, a borda de descida de um gatilha o segundo e a borda de descida do segundo gatilha o primeiro, para ficar gerando uma frequência, né? Você pega 1 sobre a soma dos dois KRC, você vai ter a frequência final, tá? Mas aqui não, o problema aqui é um pouco mais elaborado, né? Vamos começar. Por exemplo, você está às 5 horas da manhã passando de carro. Não faz sentido você ter o sinal ficando amarelo, vermelho. Não. Se não tiver nenhum pedestre por perto, ele vai ficar verde para o carro o tempo todo. Então, primeira situação, né? Vamos também botar uma restrição, que tem que ter um tempo mínimo para o verde do carro, né, ficar aceso, né? Vamos botar a seguinte restrição. Eu tô há algum tempo verde para o carro, tá? Tô há algum tempo verde para o carro e não chegou pedestre nenhum. Então eu transcorri o tempo mínimo. O tempo mínimo aqui seriam dois grids aqui nesse gráfico aqui. Tempo mínimo aqui. Bom, não chegou pedestre algum, então vai continuar verde. Isso tudo aqui sinaliza que ele está verde, tá? Esse tempo todo está verde para o carro, tá? Aí chega lá um pedestre 5h40 da manhã. O sinal está verde para o carro. Ele quer atravessar. Bom, se ele quer atravessar, ele vai solicitar. Ele vai solicitar da seguinte forma: vai apertar um botão, né? Como já transcorreu o tempo mínimo, esse tempo mínimo aqui, imediatamente o sinal vai ficar amarelo para o carro. Então nota aqui durante amarelo para o carro, o segundo tempo. Aí fica lá aqui 1 minuto, aqui 20 segundos, depois mais 1 minuto aqui verde para o pedestre, é o terceiro tempo. Passou esse tempo, amarelo para o pedestre, tá? Amarelo para o pedestre, aqui esse cara aqui, quarto tempo. E a borda de descida dele, vai, né, a borda de descida dele vai sincronizar o início da contagem de tempo mínimo. Então, essa primeira situação. Então, vamos ter duas situações importantes. Instante de amostragem, apertei o botão. O que? Não, o botão não tem. Os 4 monestáveis já passaram o ciclo. Os 4 monestáveis estão dando tempo zero. Ótimo. Então eu vou começar de novo o ciclo, amarelo para o carro. Então essa é a primeira situação. E a segunda situação é daquele pedestre estressadinho, fica apertando o botão o tempo todo. Não adianta ficar apertando o botão o tempo todo, tá? Existe um tempo mínimo que o sinal do carro vai ficar verde, tá? Essa é a ideia. Então o tempo mínimo está aqui, ó, sinalizado por essas dois grids aqui. Tempo mínimo. Aí o cidadão aperta o botão aqui, antes do tempo mínimo.
Não, ele só vai ficar amarelo e dar prosseguimento ao ciclo na borda de descida do monestável que conta o tempo do verde do carro, tá? Então, qual é o instante? O instante agora, que eu vou ver se eu vou ficar amarelo ou não, vai ser esse aqui, ó. A borda de descida do monestável. E o que eu vou mostrar? Se ele já apertou o botão. Então vou usar um flip-flop para segurar o botão, tá? Então esse flip-flop vai ficar em 1 aqui durante algum tempo até o processo continuar. Bom, entenderam o enunciado? Às vezes, né, entender o enunciado é importante. Vocês vão ter clientes que não vão saber o que querem, aí você vai ter que dar sugestões. Bom, o senhor não pensou nisso, né? Então você vai lá e dá as suas ideias. Vamos então agora solucionar o problema. Vamos 6 minutos aqui no enunciado, né? Então vou botar a solução. A solução tem 2 passos, tem um passo mais... Essa figura aqui, apesar de ser uma figura grande aqui, é uma figura tranquila, tá? O difícil do problema é esse cálculo aqui, desse circuito aqui, que está abaixo, tá? Esse circuito roxo aqui, essa caixa preta, que vai disparar. O grande detalhe é quando você vai disparar o monestável que vai contar o tempo do amarelo do carro. Ou seja, depois que transcorreu o verde do carro, tá? Porque o resto é na sequência. O que é na sequência? A borda de descida do amarelo do carro vai disparar o verde do pedestre. A borda de descida do verde do pedestre dispara o amarelo do pedestre. E a borda de descida do amarelo do pedestre dispara o verde do carro. Até aí, tranquilo, né? Aqui é só uma questão de desenho, então isso aqui é uma porta-OR, tá? Uma porta-OR que é mais fácil desenhar um OR usando o teorema de Morgan no CorelDRAW. É só botar uma porta-end aqui que já tem lá, 2 bolinhas na entrada e 1 na saída. Porta-OR ele dá problema, não consigo preencher cor, por aí vai. Quando é que... Então, os 4 tempos são só dos amarelos e verde. O vermelho você obtém, né, por lógica, né? Quando é que está vermelho para o carro? Está vermelho para o carro quando ou está amarelo para o pedestre, aqui ó, amarelo para o pedestre, ou quando está verde para o pedestre, tá? Então isso aqui é uma OR, né? O OR do amarelo do pedestre, o OR. Então o vermelho é tirado. É a mesma coisa do carro. Quando é que está verde para o carro? A gente vai fazer o seguinte, o verde para o carro vai ser quando não está nem amarelo para o carro, nem amarelo para o pedestre, nem verde para o pedestre, tá? Então faço um end dos 3 Q-barras aqui, dos Q-barras dos 3 flip-flops aqui, dos 3 monestáveis aqui, tá? O Q-barra dos 3. Tá, o Q-barra desse aqui tá dando a volta aqui por cima aqui, tá? Quando não está nem amarelo para o pedestre, nem amarelo para o carro, nem verde para o pedestre, é porque está verde para o carro, tá? Não importa. Esse aqui é só conta o tempo mínimo. Ele não vai entrar na lógica a princípio, tá? Mas nós vamos gerar esse sinal Q verde do carro para contar o tempo mínimo, tá? E a mesma coisa aqui do vermelho do pedestre. Então esse esquema aqui, apesar de estar grande aqui, é um esquema extremamente tranquilo, tá? Terminou um, começa o outro. Terminou esse, começa esse. Terminou esse, começa esse. Terminou esse, começa esse. Agora o verde do carro são outros 500. Quando é que eu vou começar o processo de novo? Esse circuito aqui que está desenvolvido abaixo. Então vamos descer. Aqui é só grande, mas é tudo repetitivo esse primeiro circuito. Agora vamos entender esse circuito aqui, porque ele que é o chave, né? Bom, para começar, pedestre apertou o botão, primeiro passo é carregar esse flip-flop com 1, tá? Então apertou o botão, isso aqui é o botãozão, ele aperta o botão, passa o terra, ele gera um clock e o clock carrega esse D aqui, tá? Carrega esse D aqui. Vamos lá. Carregou esse D, significa o seguinte, ele já apertou o botão.
Então nós temos duas situações onde a gente vai disparar o amarelo do pedestre, né? Que é o gatilho do amarelo do pedestre. Duas situações. Nós já vimos nos dois gráficos e aqui nós vamos gerar essas duas situações. Aqui vai ser a primeira e aqui vai ser a segunda situação. Quando é que eu vou gerar a primeira? Qual é o instante de tempo que eu vou decidir? O instante de tempo que você vai decidir vai ser quando o pedestre apertou o botão, ou seja, a borda de subida desse cara aqui. Peraí, desculpa. A borda de subida desse cara aqui. E todos os 4 tempos já se transcorreram. Ou seja, os 4 tempos estão em 0. Já passou o amarelo do carro, desculpa, amarelo do pedestre, o verde do pedestre, o amarelo do carro e o verde do carro. Tá? Passou os 4 tempos, os 4 monistáveis estão sem gerar pulso. Bom, é a condição. Eu botei um capacitorzinho aqui só para tirar aqueles pulsos bem curtos. Quando termina um pulso do monistável e você dispara o outro, no momento você fica com os dois em 0. Mas é pulso muito curto. Então você bota um filtro RC aqui só para segurar esses. Tem que botar um resistorzinho, já pressupondo um resistorzinho já aqui. Tá? Um filtro RC. Acrescenta um resistorzinho para ficar mais completo o projeto. E aí você elimina esses pulsos bem curtos, fica só com os pulsos grandes aqui. Você vai amostrar. Temos o pulso na primeira situação. Tá? Ou aquela segunda situação. Qual é a segunda situação? A gente já viu aqui no slide anterior. A segunda situação é o cidadão apertar o botão antes de transcorrer o tempo mínimo. Tá? Antes de transcorrer o tempo mínimo. Então qual vai ser o instante que eu vou decidir disparar o amarelo? Vai ser quando terminar o tempo mínimo do verde. Ou seja, quando o Q do verde do monoestável for de 1 para 0, na borda de descida do Q do verde. Quando ele for de 1 para 0, então eu botei essa bolinha aqui, você poderia simplesmente botar o Q barra do VC aqui, tá? E tirar essa bolinha. Na borda de descida, aí você amostra o botão. Não, ele já apertou o botão. Ótimo, segunda situação. Repara que nunca as duas situações vão estar concomitantemente em um, as duas em um ao mesmo tempo. Ou uma ou outra, ou nenhuma das duas. Só tem essas 3 possibilidades, tá? Porque esses 4 caras nunca vão ser 0 nessa borda de descida aqui com esse botão igual a 1. Tá? Nunca vai ser. Tá bom? Então você ou dispara de um jeito ou dispara de outro. Resta você reiniciar o processo, né? Quando é que você vai aceitar a apertada de botão de novo? Eu vou aceitar uma apertada de botão de novo. Por exemplo, eu vou dar um clear aqui, zerar os 3 flip-flops. Quando tiver verde para o pedestre. Tiver verde para o pedestre, eu aceito o botão de novo. Tá? Então eu zero aqui. Tá? Mas nunca vai acontecer. Sei lá, bota no início do projeto aqui. Bota um clear de fora também para garantir que ele vai que esse flip-flop não comece em 0. Não, os flip-flops começam em 0. Tá? Então você vai ter que ter a primeira apertada de botão aí. Tá bom? Então é um bom exercício. Você entendeu esse exercício aqui? Tá bem. Na lista eu vou passar só aquele comparador para ver qual é o resistor que é maior, né? Qual é o resistor que tem o maior valor? Então é o exercício. Você vai usar 2 monestáveis, vai disparar os dois, vai ver qual é o maior tamanho de pulso. Tá? É um exercício só de monestável, mas eu quero que você explique, tá? Não adianta você pegar, jogar a solução, um fez a solução, o outro pegou, você não vou nem considerar. Tá? Explica com as suas palavras, faça um diagrama de tempo do que está acontecendo, as duas possibilidades. É um exercício só. Eu quero ter a certeza de que você entendeu a resolver. Tá bom? E aqui no resumo aqui você me passa, vocês vão me passar aqui
suas impressões aqui, o que vocês entenderam aqui. Faz um gráficozinho aqui, complementa aí, beleza? Então nós fechamos aqui a parte de monestável. E eu essa semana ainda vou colocar uns videozinhos iniciais ainda de contadores. Forte abraço, fica com Deus.